Olá, amigos da Amazônia, estamos de volta com seu programa Caminhos da Amazônia pelo Amazonsat e pelas redes sociais. No programa de hoje, nós vamos mostrar duas reportagens especiais, uma ocupando 2 blocos e a primeira nós vamos falar sobre o cultivo, a produção e o beneficiamento do açaí no município de Humaitá, na região sul do Amazonas. E na região do Médio e Baixo Solimões, vamos mostrar a produção de juta e malva, como os produtores estão cortando, estão retirando as fibras e como estão vendendo esse produto. E ainda uma entrevista com a presidente da Comapem, Eliana Medeiros, sobre a comercialização da fibra da juta e também a compra de sementes, as dificuldades para a compra de semente. Tudo isso no seu programa Caminhos da Amazônia. No município de Humaitá, região sul do estado do Amazonas, na calha do rio Madeira, produtores de açaí estão exportando esse produto tão cobiçado para outros estados do país e para o exterior. Você acompanha tudo isso nessa reportagem. A cidade sede do município de Humaitá, que no dialeto indígena significa agora a Pedra é Negra, fica à margem direita do rio Madeira. Este rio nasce nas cordilheiras dos Andes, na Bolívia. Banha os estados de Rondônia e Amazonas e depois de percorrer 3.315 quilômetros de extensão, servindo de margem a 6 municípios amazonenses e a capital de Rondônia, Porto Velho, derrama suas águas no maior rio de água doce do planeta, o caudaloso Amazonas. A área territorial de Humaitá, com mais de 33 mil quilômetros quadrados e uma população beirando a 60 mil habitantes, com a cidade dividida em 13 bairros, o município vive um momento promissor na economia, na geração de emprego e renda e com inúmeras conquistas sociais. A geografia da região é plana, propícia para a agricultura, pecuária, piscicultura e produção de grãos, como mostramos no último programa. Dentro da fruticultura, o cultivo de açaí vem se destacando em grande escala comercial nas 2 últimas décadas. Nos últimos anos, houve esse boom do açaí, digamos assim, no Brasil e no mundo, as pessoas se atentaram para a questão das propriedades que o açaí proporciona, questão nutritiva mesmo, e o Humaitá vem se destacando através dos plantios, nós temos plantios grandes aqui em Humaitá, de açaí, e esses produtores, eles industrializam aqui no município e mandam para fora. Então, assim, eles estão mandando para São Paulo, Minas Gerais, e essa demanda, essa crescente demanda tem impulsionado os agricultores, os produtores a plantar mais açaí, levando em consideração que o extrativismo ele se torna um pouco mais complicado por conta das distâncias, que é no rio, então fica um pouco mais complicado trazer esse açaí até a sede do município. Então acaba que com essa demanda eles estão sendo incentivados a produzir em terra firme. E isso tem tido um resultado bem positivo, a gente tem aumentado os plantios aqui em Humaitá. O IDAM tem trabalhado também nesse sentido, através dos projetos prioritários direcionados para o açaí, direto com o agricultor familiar, ajudando na questão de documentação, DAP, para que esse produtor ele também possa ter acesso ao crédito rural para investir na propriedade dele e assim conseguir um rendimento melhor na produção do açaí. Como resultado do aumento das áreas de plantios, já foram construídas 3 agroindústrias, 3 abatedores de médio porte e 30 de pequeno porte, todas na área urbana. Todos os frutos colhidos nos açaizais nativos e cultivados
cerca de 6.000 toneladas por ano, são beneficiados nas processadoras que agregam valor, sanidade e qualidade ao produto final. O cultivo do açaí no Amazonas faz parte dos 21 projetos prioritários do governo do estado e é coordenado pelos técnicos e extensionistas do IDAM. Nesse sentido, o IDAM vem cadastrando esses produtores através do projeto prioritário, né, que é bem isso mesmo, você dá uma assistência técnica mais efetiva para os produtores, desde o plantio, colheita e pós-colheita, para que esse produto chegue, por exemplo, na agroindústria com qualidade. Então a gente cadastra esses produtores e a gente acaba tendo um feedback com essas agroindústrias e apontando os agricultores que estão sendo assistidos pelo IDAM para que eles consigam ter um produto de boa qualidade. Em Humaitá, a área de açaí cultivado chega perto de 1.200 hectares e na propriedade do Juliano Quintino dos Santos tem mais de 144 mil pés de açaí das variedades Oleracea, Precatória, Chumbinho e BRS Pará, distribuídos e bem conduzidos em 120 hectares. Nem precisa dizer que o Juliano é dono do maior plantio de açaí de Humaitá e, se depender do empreendedorismo dele, o açaizal deve crescer ainda mais nos próximos anos. Hoje, as propriedades aqui elas são 4 áreas de 100 hectares, ao todo nelas juntos são 80 hectares plantados. Em produção aí nós temos em torno de 50 hectares. O açaí ele serve para reflorestamento de área degradada. Essa parte aqui que a gente está, inclusive em 2007, quando a gente adquiriu, era pasto. Era uma terra muito pobre, tinha umas cabecinhas de gado aqui e hoje está essa floresta, né? Floresta de açaí. Então ela é interessante sim, ela ajuda muito o ecossistema, o ambiente e sem falar na rentabilidade, né? Produzir na Amazônia no começo foi difícil, sabe? Foi muito difícil, a gente estava sozinho, não tinha assistência. Aí de um tempo para cá o IDAM começou a nos dar assistência através dos programas do governo, como o Pró-Mecanização, o Pró-Calcário, eles têm nos ajudado muito, né? Inclusive esse ano passado aí, a gente foi contemplado aí com o Pró-Mecanização, no qual introduzimos aí mais 10 hectares de açaí, graças ao incentivo do governo. Com a ajuda dos extensionistas da unidade local do IDAM, foi criada uma parceria entre a Fazenda do Juliano e esta agroindústria que fica de frente para o Rio Madeira. Nós estamos na luta, tem uma concorrência grande, mas nós estamos tentando agora, melhorando, ver se a gente consegue exportar, fechar melhores parceria aí e vamos tentar manter o mercado. A fábrica está há vários anos no comércio, então nós temos uma marca já boa, temos até agora, nós estamos praticamente ok, aí nós estamos pegar, porque tem várias concorrências, mas nós estamos mandando, aqui a gente está mantendo qualidade, então eu acho que qualidade fala por si própria, né? No próximo bloco você acompanha uma reportagem sobre o cultivo, a produção e o beneficiamento da malva e da juta no Rio Solimões. Nos últimos 10 anos, a produção de juta e malva na região do Rio Solimões enfrentou muitos desafios e dificuldades. A principal é que a enchente do rio chega mais rápida e, o que é pior, eles acabam perdendo uma lavoura enorme, porque eles preferem cortar as maiores e deixar as menores porque já estão dentro d'água. E você acompanha uma reportagem sobre a situação dos produtores e dos plantios. O Rio Solimões, visto de cima em época de enchente, parece um grande mar de água barrenta e doce, água misturada com barro que cai das barrancas e também é rodeado de grandes e pequenas ilhas. Este rio nasce nas cordilheiras dos Andes, no Peru. Possui uma extensão navegável
de 1.620 quilômetros e está situado na região oeste do Amazonas. Ocupa uma área territorial de quase 58 mil quilômetros quadrados. Abriga 15 municípios em suas margens e no seu entorno, acolhendo uma população de aproximadamente 400 mil pessoas. O seu leito e seu beiradão são fontes de alimentos, pesquisas científicas, conhecimento tradicional, transporte, comércio e lazer. Os plantios de malva deixam as margens do rio Solimões ainda mais verde e bem mais movimentadas durante o primeiro semestre de cada ano. O cultivo de malva e juta nas terras de várzea se repete todos os anos por milhares de agricultores ribeirinhos. As primeiras plantas foram trazidas para a Amazônia pelos imigrantes japoneses na década de 1930. O tamanho de cada área plantada corresponde à quantidade de sementes que cada agricultor compra ou recebe das empresas ou cooperativas que financiam a safra. Lembrando que a produção de fibra no Amazonas é uma atividade familiar. As regiões de Manacapuru, Anamã e Anuri são as que concentram a maior área plantada e produtiva do Amazonas. E o agricultor Antônio Souza de Oliveira, na comunidade do Supiá, em Manacapuru, nasceu, cresceu e sustenta a família através de cada fio retirado da haste da planta. Uma atividade, segundo o Antônio, indispensável às famílias ribeirinhas amazonenses. Eu criei 7 filhos, hoje eu tenho um filho que fez faculdade, criada com dinheiro de malva, dinheiro de juta, e me orgulho muito, porque essa foi a profissão que meu pai me ensinou. Se o senhor hoje disser para mim que se eu for para a cidade viver de outra coisa, talvez eu não tenha como viver, porque foi onde eu aprendi. É a minha área, é a minha técnica, é o interior. O cultivo da planta que fornece a fibra para a produção de sacarias para armazenar grãos de café é uma atividade econômica que reúne todos os membros da família. Na comunidade Santa Luzia, na várzea do município de Anamã, a agricultora Maria Nicileia Pinheiro Alves conta ao Caminhos da Amazônia como é trabalhar com a cadeia produtiva da malva e da juta. A gente sai de casa às 7 horas da manhã, aí a gente vem trabalhar aqui, as meninas ficam em casa para fazer almoço, né? Aí quando está no momento do chuveiro, a gente vem e faz virada, por mais que seja perto. Porque se a gente sair... Às 7 da manhã sai que horas? 2h30, 3 horas da tarde. Às vezes a gente vai até 4, porque para ajudar, né? Depende se tiver aperreado. Até 5 horas. É porque... Mas não é perigoso ficar até mais tarde, não? Não, até 5 horas a gente fica normal. É porque se a gente está na água, a gente vai para casa, quando chega lá, falar a verdade é preciso, né? Não dá muita coragem de vir mais não, porque está molhado. A chuva deixa a gente ou vem ou perde. No ano passado, os 2.700 agricultores em 2.700 hectares de várzea produziram 5.400 toneladas de fibra. E a safra estimada para este ano é de ter um aumento de 20%, com base na quantidade de sementes distribuídas. A cadeia produtiva de fibras naturais tem grande importância econômica e social para o estado do Amazonas. E essa cadeia produtiva representa a sustentação de milhares de famílias rurais, principalmente pequenos produtores ribeirinhos. E, atualmente, essa cadeia produtiva tem um fator de grande preocupação, que é a oferta de semente. O nosso estado do Amazonas hoje tem dificuldade de acesso à quantidade e regularidade dessas sementes, sementes extras que praticamente totalmente vêm do estado irmão e vizinho do Pará. Isso tem causado uma intranquilidade, uma insegurança para essa cadeia produtiva tão importante. E nós esperamos que essa situação possa ser equacionada o quanto antes para que nós tenhamos realmente acesso à produção de fibra do Amazonas, acesso a semente, qualidade, quantidade na época certa.
A escassez de semente, além de diminuir a produtividade, também preocupa as autoridades paraenses e amazonenses. Técnicos e especialistas da Secretaria de Produção Rural do Amazonas defendem a criação de uma unidade técnica experimental para se produzir semente e repassar aos agricultores. Então hoje a gente está instalando áreas experimentais para a gente entender um pouco o comportamento dessa cultura e qual que é a melhor forma a gente trabalhar a questão de espaçamento, de adubação, para que a gente possa entender como isso vai se comportar aqui no estado do Amazonas para recomendar o plantio junto aos nossos agricultores. Então hoje a gente tem áreas experimentais implantadas aqui em Manaus, na Fazenda Experimental do UFAM, e também a gente implementou uma em Manacapuru. Então isso vai servir de índice técnico para que a gente possa recomendar aos nossos agricultores para que eles possam produzir semente aqui no estado. O plantio de malva e juta é uma atividade que não agride nem ameaça o meio ambiente, nem a floresta e nem os mananciais de águas. E os subprodutos da fibra são biodegradáveis. Para o cultivo das fibras naturais, juta e malva no Amazonas, é utilizada a várzea, plantada em várzea. Então isso dispensa o uso de fertilizantes químicos como agrotóxicos. Então isso vai de encontro ao que o mundo espera hoje, a expectativa mundial, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A juta e a malva elas têm grande relevância socioeconômica, porque as fibras são utilizadas para confecções de produtos têxteis, principalmente as sacarias, que são usadas na exportação como do café. Também para a produção de tapetes, nas biojoias. E a malva é uma fibra de cor clara, que é rara e é valorizada no mercado mundial. As fases do plantio, do corte da planta e dos molhos não são as mais difíceis da cadeia produtiva. A pior mesmo é a etapa da retirada da fibra do talo da malva dentro da água. A barra é ruim porque na água a gente não vê o toco, né? No rumo em terra não, a gente corta seguro, né? Tá vendo? Agora na água é difícil, né? A barra é o jeito, né? Cortar e... O seu Leogardo Marinho, conhecido na vizinhança como seu Dino, é o mais antigo produtor de fibra da região de Manacapuru. Aos 85 anos de idade, se ressente com a falta de semente, com o baixo preço e com a falta de políticas de valorização para a atividade. Medo de tudo é a semente não tem, está difícil, conforme eles falam. E caro. Olha, nós estamos pagando, já paguei esse ano passado, 8 quilos de fibra por 1 de semente. Na base que a dona menina está pagando, quanto é que dá esse quilo de semente? Né? Agora dali você tem de ajudar a pagar o frete do motor, que vem buscar esses 20 centavos em desconto. Não tem margem para isso. A não ser que, como a dona estava falando, que tivesse um preço melhor. Pagasse menos 1 quilo de açúcar, que está 5 reais. No próximo bloco, nós vamos entrevistar a presidente da Comapem, que é uma cooperativa de produtores de juta e malva de Manacapuru, e ela vai falar sobre a escassez de sementes, uma proposta para o governo do estado para fazer parceria com o governo do Pará para a produção de semente e também das dificuldades que eles vêm enfrentando para produzir mais fibra aqui na região. A gente volta já. E agora você acompanha uma entrevista com a presidente da Comapem, Eliana Medeiros, sobre a escassez de sementes e as dificuldades que estão encontrando para aumentar a produção de fibra no Amazonas. Eu nasci na fibra, né? Meu pai
era juticultor, então eu costumo dizer que eu sou filha da fibra. Conheci o processo bem criança ainda, menino, ajudando meus pais, levando as cuias com as sementes para ele semear, né? E fui aprendendo com ele todo o processo do início, né, da semeadura, a colheita. E eu tive a oportunidade de estar na cooperativa de Jutimalva, que é a Comapem, que meu pai era cooperado, ver o outro lado, né? Fazer, na verdade, o outro lado, que é a comercialização desse produto. É um motivo de muita honra poder representar os nossos caboclos, os nossos guerreiros, né, que são os produtores de fibra de Jutimalva no nosso estado. E tive a oportunidade, através do cooperativismo, através da Comapem, né, levar o conhecimento dessa tão importante atividade para o nosso estado e país para outros países, né, como a África do Sul. Estive lá representando a Comapem, o nosso trabalho da fibra. Por sinal, foi um sucesso, né, e também uma experiência única para mim, que a maioria das pessoas nem acreditavam que eu representava um trabalho tão importante no nosso país. Eu costumo dizer que a fibra ela não é alimento, não se come fibra, mas ela dá de comer ao nosso caboclo, né? Ela nos alimenta, ela nos sustenta. Eu sou prova disso, de os meus pais conquistar a casa na cidade, nos levar para estudar na cidade, por conta do trabalho da fibra, o resultado da fibra. Que os meus pais, como os outros, plantavam os outros tipos de atividade para manter a família. A fibra é o que realmente dava condições de comprar o seu barco, comprar suas casas, mandar os filhos para a cidade estudar. O atravessador, né, esse mal necessário, se chegar mais aos nossos produtores, é realmente olhar, ter esse olhar que nós da cooperativa temos para o nosso produtor, né? Que ele não vai ter produção se não tiver o produtor. Não adianta ter semente, não adianta ter dinheiro se não tiver o produtor para plantar. Então somos importantes, nós queremos, a minha luta para mostrar não somente para os nossos maus necessários, né, que são os atravessadores, mas para o mundo, a importância que tem essa cultura para nós aqui no Amazonas. Eu nem consigo colocar assim o quanto nos atingiu, né? Só sei dizer que está fazendo muita falta a cooperativa atuante, né? Porque não perdemos, como você disse mesmo, simplesmente mais de 2 milhões, que foi o que envolveu mais de 700 toneladas de fibra, com mais equipamento, máquinas e o prejuízo em comum. Estávamos com bastante funcionários na época, estava em plena safra. Então foi um custo muito grande, uma despesa grande, que eu tive que vender alguns pequenos patrimônios da cooperativa para sanar o compromisso trabalhista, né? E não foi fácil. E o moral, essa força que a gente dá para os nossos produtores aqui no Beiradão, para mim foi o pior, porque desmotivou, ele se sentiu desamparado, né, que eles acham assim que, poxa, queimou tudo a cooperativa, nós não vamos ficar a mercê, como eles falam, não ficar na mão dos atravessadores. E a cooperativa faz essa diferença, né? Esse fiel da balança ali que a cooperativa faz no Beiradão com a fibra de Jutimalva. O nosso maior gargalo sempre foi semente. Eu digo que o preço da fibra pago aqui já é o secundário. O principal é a semente. Nós estamos propondo que as indústrias venham investir, juntamente com o governo, tanto do Amazonas quanto do Pará, investir na produção de semente. Exatamente, ele pode investir, por exemplo, no IFIBRAM, que é o órgão que tem todo o conhecimento da produção de fibra, né? E junto lá com o governo, acionar o governo também e fomentar o pequeno produtor de semente lá,
no estado do Pará, para que ele venha também ganhar, né, o seu ganha-pão lá. E lógico que essa semente vai chegar mais barato para nós aqui no estado, né? E a gente quer semente, eu tenho certeza que nós temos condições de buscar financiamento e comprar essa semente num preço acessível. Porque nós podemos ver que já teve muitas perdas aqui de fibra, né? Viemos aqui nos Riberadões. Eu acredito que pela quantidade, que eu não sei exatamente, quantidade de semente, ela não vai ser grande, não vai ser grande, uma safra não tem condições, por dois motivos, né? Por não ter a semente, tivemos várias falas de produtores aí que não tem mais porque não teve semente. Então, um dos fatores é a semente e o outro é a água, que todos os anos nós enfrentamos isso. Por isso que eu falo assim, que o nosso produtor juticultor, eles são os verdadeiros heróis. Todo ano a gente nunca sabe, a gente sabe como começa, mas não sabe como fim. Para mim é uma injeção de ânimo tão grande que eu não tenho ideia, né? Assim, as pessoas podem olhar assim, dizer que a Eliana é meio maluca, mas isso me dá um ânimo cada vez mais para que eu continue lutando por melhoria pelo nosso pessoal, lutando para que essa fibra realmente chegue um dia o autossuficiente para que as indústrias não tenham que importar da Índia fibra, né, para atender suas necessidades. Meu maior sonho é ser autossuficiente aqui no nosso Amazonas, no nosso Brasil, que não tem o Pará também que produz, né, produz fibra, ser autossuficiente e deixar a renda para o nosso povo. E a fibra corre nas veias. Eu já tentei sair da fibra, mas a fibra não quer sair de mim, né? Então, cada dia assim, eu busco de Deus que me dê força, saúde para eu continuar. Porque eu amo fazer isso. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E o nosso cenário natural foi esse plantio de malva, que já está sendo feito o corte e o beneficiamento, né, da fibra. E também o leito do Rio Solimões, com alguns balseiros de moreru, de canaranas e alguns troncos de madeira devido ao fenômeno de terras caídas que acontece durante o período da enchente do rio. E nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço.